Bendita seja a Santíssima Trindade em indivisível unidade. Proclamamos que teve misericórdia de nós. Seja bem-vindo novamente ao nosso curso de História da Igreja. Se você perdeu o vídeo de introdução, que foi o vídeo anterior a esse, eu vou colocar o card no final deste vídeo para você não perder, não ficar sem ele, porque ele também é importante. E vamos lá. Nesse vídeo, a gente vai ver algumas coisas, alguns questionamentos que eu tenho certeza que você nunca fez, mas tem gente que faz e não custa a gente conhecer que eles existem e conhecer também as respostas para esses questionamentos. Primeira coisa, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro do ano 1 e morreu crucificado aos 33 anos de idade, certo? Não, errado. Antes que você vá embora, que você não queira mais ver os vídeos, que você abandone o curso de História da Igreja, fica aí, porque eu tenho uma pergunta para te fazer. Que diferença faz isso? Se ele tiver morrido com um pouquinho mais de idade ou um pouquinho menos, se ele nasceu em outro dia do ano, isso muda o que na sua fé? Então é a primeira coisa que um questionamento desse, a primeira reação nossa deve ser essa. Que diferença faz? Não vamos brigar por causa disso. Historicamente, a gente pode questionar essas informações que não são tão relevantes. Por que existe esse questionamento? Vamos lá. Primeiro, a data de nascimento. A questão do dia 25 de dezembro pode ter sido esse o dia de nascimento de Jesus, mas também pode não ter sido. Por que escolhemos 25 de dezembro? Porque no início do cristianismo havia uma grande festa pagã ligada ao culto ao sol, que era marcada por esse dia, 25 de dezembro. A Igreja Católica colocou a festa do nascimento de Jesus, que é quem traz a luz ao mundo, e portanto tem uma correlação, colocou então para o dia 25 de dezembro, substituindo a festa pagã. Então, o que a gente tem aqui é simplesmente uma substituição. Não se estava aproveitando os elementos pagãos e transformando eles em cristãos. A única coisa que se aproveitou foi a data. Enfim. Vamos agora à questão do ano em que Jesus teria nascido e com que idade teria morrido. A data da sua crucificação temos como certa que foi o ano 33 depois de Cristo. Então, se ele nasceu no ano 1, ele morreu com 33 anos. Só que ele não nasceu no ano 1. Houve, no século VI, um erro de cálculo. Foi na tentativa de se estabelecer a data do nascimento de Cristo, foram feitos cálculos naquele tempo, e alguns equívocos foram cometidos e fixaram o ano 1 nesse determinado ponto do calendário. Porém, hoje, já com estudos mais aprofundados, já se concorda, de modo geral, historiadores e teólogos, que o mais provável é que a data de nascimento, o ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, teria sido no que nós chamamos de ano 4, entre o ano 4 e 7 antes de Cristo. Isso é só uma questão de calendário, não faz diferença nenhuma, tá bom? Então, nesse caso, Jesus teria morrido mais próximo dos 40 anos. Mas há um outro ponto, esse sim é bem mais importante. Todo mundo conhece aquela passagem da carta de São Paulo aos Coríntios, da primeira carta, onde no capítulo 15 ele escreve: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. De fato. Mas ainda, se Cristo não tivesse existido, com muito mais razão escreveríamos que vã é a nossa fé. E aí acontece que existem alguns que questionam a existência histórica real de Nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa vez eu não vou concordar com eles. De onde vem esse questionamento? Baseado em quê? Um dos argumentos é que não existe um retrato ou sequer uma descrição física da pessoa de Jesus Cristo. E até acrescentam que as imagens que geralmente retratam Nosso Senhor Jesus Cristo têm uma aparência muito europeia, quando, na verdade, ele era judeu e, portanto, de aparência semita. Não tem problema nenhum nisso. Tá? Se a gente puder dar o exemplo da Virgem Maria, temos aqui uma imagem de Maria, mãe da igreja, onde ela tem uma aparência mais
europeia, mas Nossa Senhora Aparecida tem a aparência negra. Nossa Senhora de Guadalupe é uma índia. No Japão, existem imagens de Nossa Senhora com aparência oriental. Então, a aparência que se retrata não é nenhum problema. Em relação à ausência da descrição física de Jesus Cristo como sendo um indicativo de que ele poderia não ter existido, os evangelhos, os textos que falam dele, não tinham essa intenção de fazer descrições físicas e nem sequer era parte do costume dos povos daquela região. Outro problema que se levanta é que não tem muitas fontes, na verdade não tem nenhuma fonte do tempo de vida de Jesus falando sobre ele propriamente. Temos os evangelhos que foram escritos algumas décadas depois da sua morte, e depois disso somente textos muito mais distantes. E aí a gente tem que trazer outros tipos de texto para comparar. Por exemplo, os textos que nós temos sobre filósofos gregos antigos, Platão, Aristóteles, os textos mais recentes, as cópias mais recentes desses textos, datam de muitos séculos após a morte dos filósofos. E mesmo assim, usando de outros elementos para se comprovar a veracidade, se aceita os textos que temos hoje de Platão e Aristóteles como sendo realmente deles. Ora, as cópias dos evangelhos de que nós dispomos hoje são muito mais próximas no tempo da existência de Jesus Cristo do que eram os textos de Platão e Aristóteles da existência desses filósofos. Então, nós já temos aí um bom padrão de comparação. Além disso, devemos lembrar que a cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos no ano 70. Então, se por acaso havia documentos ou textos que tivessem sido escritos relacionados à vida, ou talvez até, quem sabe, à condenação de Jesus Cristo, eles provavelmente foram perdidos quando a cidade se destruiu. Então, essa questão ela já fica aí suspensa, mas a gente pode ir mais além, porque existem sim alguns textos muito próximos que não são os evangelhos e que ali existe referência a Jesus Cristo ou aos cristãos. Então vamos dar alguns exemplos aí. No século I, um historiador romano chamado Tácito escreveu falando sobre os cristãos, um grupo chamado de cristãos, e que teriam sofrido nas mãos de Pôncio Pilatos. Ele critica esse grupo, dizendo que são supersticiosos, que não seguem a fé dos romanos, mas não diz que eles seguem um homem que não existiu. Também, na virada do século I para o segundo, um outro historiador romano, chamado Suetônio, fala de um homem que ele diz que se chamaria Crestus, muito próximo de Cristo, e viveu durante o primeiro século. Há uma referência, uma pequena referência, mas existe. Outro historiador do século I, Flávio Joséfo, que é judeu, se refere a Tiago, o irmão de Jesus, que se chamava Cristo. Então, além de algumas outras referências menos claras, mas Flávio Joséfo está ali também referindo à existência real de Jesus Cristo. Já virando para o século II, Plínio o Jovem, também historiador romano, registrou as primeiras práticas de adoração cristã, incluindo o fato de que os cristãos adoravam a Jesus como Deus. Ora, eles adoravam a Jesus, um homem, como Deus, mas ele não diz que era um homem que não existiu, que era uma ideia, que era uma mentira. E, finalmente, no século II, temos um escritor de origem síria chamado Luciano de Samosata. Esse autor, ele satiriza o cristianismo, ele é contrário aos cristãos, mas ele se refere a Jesus, aos ensinamentos e à crucificação de Cristo, sem dizer que seria uma personagem fictícia, sem dizer que os cristãos inventaram Jesus Cristo. Ou seja, assim como os outros que nós acabamos de ver, são textos muito próximos da existência de Jesus, do tempo em que Jesus viveu, se referindo a Jesus ou aos cristãos,
mas nunca acusando os cristãos de estarem inventando, de serem mentirosos. Com isso, a gente pode encerrar essa questão. São elementos suficientes para a gente deixar isso para trás e podemos, no próximo vídeo, começar a falar da história da igreja propriamente. Vamos tratar do nascimento da igreja em Pentecostes e seguir. Eu convido você a continuar nos acompanhando. Se não se inscreveu, o convite para se inscrever também e acionar o sininho, porque a gente vai continuar publicando e assim você pode ser avisado para não perder os nossos próximos vídeos e continuar na sequência do estudo da história da igreja. Seja muito bem-vindo à nossa companhia. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também possam acompanhar o curso. Ele pode ser útil para todo católico que queira conhecer melhor a igreja e assim poder amá-la melhor. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela sua companhia.